Milionário casa com a secretária por interesse, mas derrete quando ela diz "eu te amo" em público. Ele só queria uma esposa discreta, mas não esperava se apaixonar de verdade. Diante de todos, ela disse 3 palavras que fizeram o milionário cair de joelhos. Inscreva-se no canal para descobrir o que aconteceu depois. A chuva batia insistentemente nas janelas do escritório, no 40º andar do edifício comercial, na Avenida Paulista. Eduardo Mendes ajustou o nó da gravata italiana, enquanto observava o trânsito caótico de São Paulo lá embaixo. Aos 35 anos, ele havia construído um império no setor de construção civil, mas sua vida pessoal permanecia tão vazia quanto os terrenos que comprava para seus empreendimentos. Senhor Eduardo, os documentos da reunião com os japoneses estão prontos, disse Marina Santos, entrando no escritório com uma pasta nas mãos. Sua voz sempre mantinha o tom profissional, mesmo depois de 3 anos trabalhando como sua secretária executiva. Eduardo se virou, observando a mulher que conhecia cada detalhe de sua agenda melhor que ele mesmo. Marina tinha 28 anos, cabelos castanhos sempre presos em um coque impecável, e usava ternos discretos que não chamavam atenção. Ela era eficiente, pontual e, mais importante, não se envolvia em fofocas como as outras funcionárias. "Marina, preciso conversar com você sobre algo pessoal", disse ele, fazendo-a levantar as sobrancelhas surpresa. Em 3 anos, Eduardo nunca havia usado essa palavra em sua presença. "Claro, Sr. Eduardo. O que precisa?" Ele caminhou até sua mesa de mogno maciço, apoiando as mãos sobre ela. O escritório era um reflexo de sua personalidade, moderno, minimalista e intimidador. Quadros abstratos decoravam as paredes, e a vista panorâmica da cidade completava o ambiente. "Você conhece minha situação familiar. Sabe que meu pai construiu esta empresa do zero e que antes de morrer fez questão de incluir algumas cláusulas peculiares em seu testamento." Marina assentiu. Ela havia organizado todos os documentos legais relacionados à herança de Eduardo nos últimos 2 anos. Para ter controle total da empresa e dos investimentos offshore, preciso estar casado até meus 36 anos. São apenas 6 meses, Marina. Entendo, Sr. Eduardo. E qual seria a minha participação nisso? Eduardo a estudou por um momento. Marina sempre foi direta, sem rodeios desnecessários. Era uma das qualidades que mais apreciava nela como funcionária. "Quero que você seja minha esposa, por contrato, é claro." O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som da chuva e do ar-condicionado. Marina manteve a expressão impassível, como sempre fazia quando processava informações importantes durante as reuniões. "Um casamento de negócios", ela disse, mais como uma confirmação do que uma pergunta. "Exatamente. Duração de 2 anos para evitar qualquer questionamento legal. Você manterá sua função como secretária, mas receberá um salário adicional como esposa. R$ 500.000 por ano, além de uma quantia de R$ 2 milhões ao final do contrato." Marina se sentou na cadeira de frente à mesa, cruzando as pernas. Eduardo notou que ela usava sapatos de salto médio, sempre práticos para sua rotina corrida de trabalho. "Por que eu, Sr. Eduardo? Porque você me conhece melhor que qualquer pessoa. Sabe minha rotina, meus compromissos, minhas preferências. E principalmente porque confio que você manterá isso estritamente profissional." Marina olhou pela janela, observando as luzes da cidade que começavam a se acender com o anoitecer. Ela pensou em sua mãe, Dona Rosa, que trabalhava como costureira em Sorocaba para sustentar os 3 filhos depois que seu pai os abandonou. Pensou em seu irmão caçula, que sonhava em estudar medicina, e em sua irmã mais nova, que precisava de tratamento ortodôntico. "Terei liberdade para visitar minha família regularmente?" "Claro, desde que não interfira em compromissos importantes." "E se eu conhecer alguém durante esses 2 anos?" Eduardo hesitou por um momento. Essa possibilidade não havia passado por sua cabeça. Discrição total, nada que possa comprometer a credibilidade do nosso arranjo. Marina se levantou, alisando a saia do terno cinza. "Preciso de 24 horas para pensar." "É claro, mas Marina..." Ele a chamou quando ela já estava na porta. "Isso fica entre nós, independente da sua decisão." Ela assentiu e saiu, deixando Eduardo sozinho com seus pensamentos e o som da chuva que não dava sinais de parar. Na manhã seguinte,
Marina chegou ao escritório pontualmente às 7h30, como sempre fazia. Ela havia passado a noite inteira pensando na proposta de Eduardo, pesando os prós e contras, enquanto observava as luzes da cidade pela janela de seu pequeno apartamento em Perdizes. Eduardo já estava em sua sala, lendo relatórios financeiros quando ela bateu na porta. Entre, Marina. Ela se aproximou da mesa, mantendo a postura ereta que sempre caracterizava sua presença profissional. Usava um terno azul marinho hoje, e Eduardo percebeu que ela havia feito algo diferente no cabelo. Estava solto, caindo em ondas suaves sobre os ombros. Aceito sua proposta, Sr. Eduardo, disse ela sem rodeios. Eduardo sentiu um alívio que não esperava. Durante a noite, havia considerado outras opções, mas nenhuma parecia tão conveniente quanto Marina. Ótimo. Vou pedir para os advogados prepararem o contrato. Tenho algumas condições. Marina continuou surpreendendo-o. Diga, quero que parte do pagamento seja antecipado. Preciso quitar a casa da minha mãe e pagar o cursinho pré-vestibular do meu irmão. Eduardo assentiu. Questões práticas ele entendia perfeitamente. Mais alguma coisa? Em público, especialmente em eventos da empresa, preciso saber como me comportar. Sua esposa não pode parecer inadequada. Eduardo a observou com mais atenção. Marina sempre fora discreta sobre sua origem, mas ele sabia que ela vinha de uma família simples. Durante os 3 anos trabalhando juntos, ele havia notado como ela observava atentamente as executivas que frequentavam o escritório, adaptando gradualmente seu comportamento e linguagem. Contrataremos uma consultora de etiqueta, e você precisará de um guarda-roupa adequado. Isso não era necessário. Marina, você será a esposa de Eduardo Mendes. Haverá expectativas, jantares de gala, eventos beneficentes, reuniões com investidores internacionais. Precisa estar preparada. Ela assentiu, sentindo pela primeira vez o peso real do que havia aceito. Quando seria o casamento? Em 3 semanas, civil apenas com as testemunhas necessárias, nada elaborado. E onde vamos morar? Eduardo pausou. Essa questão prática também não havia sido completamente pensada. Tenho um apartamento na Vila Olímpia. 4 suítes, você terá sua privacidade. Ou podemos procurar algo maior, se preferir. Marina balançou a cabeça. Seu apartamento está bom. Eduardo se levantou, caminhando até a janela. O céu estava limpo hoje, e a movimentação da Paulista já estava intensa mesmo com o dia apenas começando. Marina, quero deixar claro que isso é estritamente um acordo comercial. Não haverá expectativas pessoais de minha parte. Entendi perfeitamente, Sr. Eduardo. Você pode me chamar de Eduardo quando estivermos sozinhos. Em público será necessário parecer mais íntimo. Marina sentiu um aperto no estômago. A realidade do que havia aceito começava a se materializar. Há mais uma coisa, Eduardo continuou. Minha mãe mora em um sítio em Campinas. Ela não sabe sobre o arranjo. Para ela será um casamento real. Como devo me comportar com ela? Seja você mesma. Minha mãe é uma mulher simples. Não se impressiona com formalidades. Marina assentiu, sentindo-se ligeiramente mais confortável. Quando começamos com as preparações? Hoje à tarde você terá a primeira sessão com a consultora de etiqueta. Amanhã iremos juntos escolher as alianças. Precisa parecer autêntico. Eduardo voltou para sua mesa pegando a agenda. E Marina, a partir de hoje, quando estivermos sozinhos, pode relaxar um pouco a formalidade. Será necessário para quando estivermos em público. Marina sorriu pela primeira vez desde que entrara no escritório. Vou tentar, Eduardo. O nome soou estranho em seus lábios, mas ele assentiu aprovador. Agora preciso que reagende minha reunião das 14 horas. Temos muito o que organizar. Marina saiu da sala com uma sensação mista de ansiedade e determinação. Em 3 semanas, sua vida mudaria completamente. Por 2 anos, ela seria a esposa de um dos homens mais ricos de São Paulo. Enquanto organizava a agenda do dia, ela não conseguia parar de pensar em como seria dividir o mesmo teto com Eduardo Mendes, o homem que conhecia apenas como um chefe exigente e workaholic. O que ela não sabia era que Eduardo, do outro lado da porta de vidro, também se fazia a mesma pergunta. 2 semanas haviam se passado desde que Marina aceitara a proposta de Eduardo, e a rotina de ambos havia mudado completamente. Marina agora dividia seu tempo entre suas funções como secretária executiva
e as preparações para se tornar a esposa de um dos empresários mais influentes de São Paulo. Naquela manhã de quinta-feira, ela estava em uma das boutiques mais exclusivas dos Jardins, acompanhada por Cláudia Ferreira, a consultora de etiqueta contratada por Eduardo. Cláudia era uma mulher elegante de 50 anos, que havia trabalhado com algumas das famílias mais tradicionais da cidade. "Marina, querida, você precisa entender que postura é tudo", dizia Cláudia, observando-a caminhar com um vestido azul petróleo que custava mais do que Marina ganhava em 2 meses. Uma esposa de empresário não apenas acompanha, ela complementa. É uma extensão dos negócios dele. Marina ajustou os ombros, tentando se acostumar com o salto alto de 10 centímetros que Cláudia insistia que ela usasse. "Assim está melhor. Agora vamos praticar conversação. Imagine que está em um jantar com investidores japoneses. Como você se apresentaria?" "Bom, boa noite. Meu nome é Marina Mendes", ela disse, sentindo-se estranha ao usar o sobrenome de Eduardo. Não. Cláudia balançou a cabeça. "Você não se apresenta. Espera Eduardo te apresentar. E quando ele fizer, você sorri delicadamente, cumprimenta em japonês se possível, e faz algum comentário inteligente sobre cultura ou economia japonesa." Marina suspirou. Nas últimas 2 semanas, além das sessões com Cláudia, ela havia estudado protocolo internacional, etiqueta empresarial e até mesmo noções básicas de japonês, mandarim e francês. "E se eu disser alguma besteira?" "Não vai dizer. Você é inteligente, Marina. Só precisa adaptar sua inteligência para esse ambiente." Enquanto isso, no escritório, Eduardo revisava os últimos detalhes do contrato de casamento com seu advogado, Dr. Roberto Silva, um homem de 60 anos que conhecia a família Mendes há décadas. "Eduardo, tenho que perguntar. Você tem certeza disso?" disse Roberto, tirando os óculos e limpando as lentes. "Conheço você desde criança. Isso não parece você." Eduardo olhou pela janela, observando o movimento da Paulista. "É uma decisão comercial, Roberto. Marina é uma funcionária exemplar. Conhece minha rotina, meus negócios. É a escolha mais lógica." "E ela? Também vê isso apenas como negócio?" Eduardo pausou. Nos últimos dias havia notado pequenas mudanças em Marina. Ela continuava profissional, mas havia uma leveza diferente em sua postura. Quando falavam sobre os preparativos do casamento, seus olhos brilhavam de uma forma que ele não conseguia interpretar. "Marina é uma mulher prática. Ela entende os termos do acordo." Roberto colocou os óculos de volta e fechou o arquivo. "Bom, está tudo em ordem. O casamento está marcado para sexta-feira que vem, às 10 horas no Cartório da Liberdade. Testemunhas confirmadas." Depois que Roberto saiu, Eduardo ficou sozinho em seu escritório. Pegou o telefone e discou o ramal de Marina. "Pode vir à minha sala, por favor?" Alguns minutos depois, Marina entrou usando um vestido cinza elegante que ele não a havia visto usar antes. Ela havia cortado o cabelo em um estilo mais moderno, e Eduardo percebeu que estava usando uma maquiagem sutil. "Como foram as compras hoje, né?" perguntou ele, tentando manter o tom casual. "Cláudia é intensa." Marina riu, e Eduardo percebeu que era a primeira vez que a ouvia rir genuinamente no escritório. "Mas estou aprendendo muito." "E como você está se sentindo em relação a tudo isso?" Marina se sentou na cadeira em frente à mesa, cruzando as pernas. O movimento pareceu mais natural agora, mais refinado. "Ansiosa", ela admitiu, "mas determinada. Quero fazer isso direito, Eduardo." Ele assentiu, notando como o nome dele soava cada vez mais natural vindo de seus lábios. "Há uma coisa que precisamos resolver. Amanhã à noite há um jantar com os investidores coreanos. Será nossa primeira aparição pública como casal." Marina sentiu o estômago se revirar. "Antes do casamento?" "Sim. Eles chegaram hoje de Seul, e é importante que nos vejam como um casal estabelecido. Será um teste." "O que devo fazer?" Eduardo se levantou e caminhou até ela, parando a uma distância que seria apropriada entre um marido e esposa. "Seja natural. Sorria quando eu falar. Toque meu braço ocasionalmente. Demonstre interesse nos negócios sem parecer intrometida." Marina olhou para cima, encontrando os olhos dele. Era a primeira vez que estavam tão próximos, e ela notou que Eduardo tinha pequenas rugas de expressão ao redor dos olhos, provavelmente de anos focando em documentos e relatórios. "Eduardo,
E se eles perceberem que é tudo fingido? Ele estendeu a mão, ajudando-a a se levantar. Por um momento ficaram de frente um para o outro, suas mãos ainda conectadas. Não será fingido, ele disse, sua voz mais baixa. Será uma representação da verdade que escolhemos criar. Marina sentiu algo diferente na forma como ele a olhava naquele momento. Não era mais o olhar distante e profissional do chefe, mas algo mais pessoal. Vou buscar você às 19 horas amanhã, continuou Eduardo, soltando sua mão. Use o vestido preto que compramos ontem. E Marina, obrigado por fazer isso. Ela assentiu e saiu da sala, mas dessa vez, quando a porta se fechou, Eduardo ficou olhando por um tempo maior do que o necessário. Na sexta-feira à noite, Marina olhava seu reflexo no espelho do banheiro de seu apartamento em Perdizes. O vestido preto de seda italiana se ajustava perfeitamente ao seu corpo, e os sapatos Louboutin que Eduardo havia insistido que ela comprasse faziam suas pernas parecerem mais longas. Cláudia havia contratado uma maquiadora profissional, que havia criado um visual sofisticado, mas não exagerado. Você consegue fazer isso, murmurou para si mesma, aplicando o batom vermelho escuro que a maquiadora havia recomendado. Às 19 horas em ponto, a campainha tocou. Marina pegou a bolsa pequena de couro e desceu para encontrar Eduardo esperando ao lado de um Mercedes-Benz preto. Ele usava um terno azul marinho impecável e, quando a viu, parou por um momento antes de abrir a porta do carro para ela. Você está perfeita, disse ele, e Marina notou que havia uma sinceridade genuína em sua voz. Obrigada. Cláudia escolheu tudo. Durante o trajeto até o restaurante Fasano, no centro da cidade, Eduardo explicou os detalhes sobre os investidores coreanos. Park Jin-woo é o CEO da empresa. Ele fala inglês perfeitamente, mas aprecia quando pessoas fazem o esforço de cumprimentá-lo em coreano. Sua esposa, Sarah, é americana, então você pode conversar com ela em inglês ou português. Ela entende os dois. Marina assentiu, repetindo mentalmente as palavras em coreano que havia aprendido com Cláudia. E sobre o que eles podem me perguntar? Provavelmente sobre nossa história, como nos conhecemos, há quanto tempo estamos juntos. Mantenha a versão que combinamos. Nos conhecemos no trabalho. Começamos a nos interessar um pelo outro gradualmente. Decidimos nos casar depois de 2 anos de relacionamento. Quando chegaram ao Fasano, Marina sentiu a magnitude do que estava prestes a fazer. O restaurante era elegante, com iluminação suave e uma atmosfera que gritava sofisticação. Eduardo ofereceu seu braço e ela o aceitou, sentindo a firmeza de seus músculos através do tecido do terno. Senhor Mendes, que prazer vê-lo novamente, disse o maître, guiando-os para uma mesa reservada onde 3 pessoas já esperavam. Park Jin-woo era um homem de aproximadamente 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, vestindo um terno impecável. Sua esposa, Sarah, era uma mulher loira de uns 40 anos, com um sorriso caloroso. O terceiro homem foi apresentado como Lee Dong-hyun, o diretor financeiro da empresa. Park-se, gostaria de apresentar minha noiva, Marina Santos, disse Eduardo em inglês, colocando a mão nas costas de Marina de forma protetora. Marina se aproximou com o sorriso que havia praticado com Cláudia. Annyeonghaseyo, Park-se. É uma honra conhecê-lo, disse ela em coreano, fazendo uma leve reverência. Os olhos de Park se iluminaram e ele respondeu em coreano antes de mudar para o inglês. Que surpresa maravilhosa! Eduardo, você não nos contou que sua noiva fala coreano. Marina está sempre me surpreendendo, Eduardo respondeu, olhando para ela com uma expressão que parecia genuinamente orgulhosa. Durante o jantar, Marina se saiu melhor do que imaginava. Conversou com Sarah sobre arte brasileira, fez perguntas inteligentes sobre a cultura coreana para Park e até mesmo discutiu alguns aspectos econômicos com Lee Dong-hyun, usando informações que havia estudado obsessivamente nas últimas 2 semanas. Marina, posso perguntar como vocês se conheceram? Perguntou Sarah, cortando delicadamente seu salmão. Marina olhou para Eduardo, que assentiu quase imperceptivelmente. Trabalho como secretária executiva de Eduardo há 3 anos, ela começou. No início, nossa relação era estritamente profissional. Ele era intimidador. Eduardo riu, uma risada genuína que surpreendeu Marina. Eu era um chefe terrível nos primeiros meses, ele admitiu. Marina tinha que me lembrar de comer almoço. Ainda tenho que fazer isso,
Marina disse, tocando levemente o braço de Eduardo como haviam combinado. Mas quando ela fez isso, sentiu Eduardo tensionar ligeiramente os músculos e algo passou entre eles que não havia sido planejado. E quando vocês perceberam que havia algo mais? Insistiu Sara, claramente romântica. Marina hesitou por um momento. Eles haviam ensaiado essa resposta, mas agora, olhando nos olhos de Eduardo sob a luz suave do restaurante, as palavras planejadas fugiram de sua mente. Foi gradual, ela disse, sua voz mais suave. Eduardo é um homem muito dedicado ao trabalho, mas aos poucos comecei a perceber pequenos gestos. Quando eu ficava até tarde, ele pedia comida para mim também. Quando eu estava resfriada, ele me mandava para casa mais cedo. Pequenas coisas que mostravam que ele se importava. Eduardo a olhava fixamente enquanto ela falava, e Marina percebeu que estava descrevendo momentos reais que haviam acontecido entre eles, não a história fictícia que haviam criado. E você, Eduardo? Perguntou Park. Quando soube que Marina era especial? Eduardo continuou olhando para Marina por um momento antes de responder. Marina sempre foi especial. Acho que levei tempo demais para perceber que não conseguia imaginar minha vida sem ela por perto. As palavras saíram naturalmente, mas Eduardo percebeu que havia uma verdade nelas que o surpreendeu. O jantar continuou sem problemas, e quando se despediram dos coreanos, Park apertou as mãos de ambos calorosamente. Eduardo, você é um homem de sorte. Marina, foi um prazer conhecê-la. No carro, voltando para o apartamento de Marina, eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Você se saiu muito bem, disse Eduardo finalmente. Obrigada. Foi mais fácil do que eu imaginava. Marina. Eduardo hesitou. Algumas das coisas que você disse sobre os pequenos gestos, eu sei. Ela o interrompeu suavemente. Eu estava descrevendo momentos reais. Pareceu mais natural do que a história que havíamos criado. Eduardo parou o carro em frente ao prédio de Marina, mas nenhum dos dois fez movimento para sair. O casamento é na segunda-feira, ele disse. Eu sei. Está tendo alguma dúvida? Marina se virou para olhá-lo. Na luz dos postes da rua, o rosto de Eduardo parecia mais suave, menos corporativo. Não sobre o acordo, ela disse, mas sobre outras coisas. Eduardo sabia exatamente o que ela queria dizer, porque ele estava sentindo a mesma coisa. Algo havia mudado durante o jantar, algo que não estava nos termos do contrato que haviam assinado. Marina, eu sei, Eduardo, é complicado. Vamos nos ver na segunda-feira. Ela saiu do carro e Eduardo esperou até vê-la entrar no prédio antes de partir. Enquanto dirigia para seu apartamento na Vila Olímpia, ele não conseguia parar de pensar na forma como Marina havia falado sobre ele no jantar e como suas próprias palavras haviam soado mais verdadeiras do que deveria ser possível em um acordo comercial. A manhã de segunda-feira amanheceu nublada em São Paulo, com aquele ar pesado que antecede uma chuva de verão. Marina acordou às 6 horas em seu apartamento em Perdizes, mas já estava acordada há muito tempo, apenas observando o teto e pensando em como sua vida mudaria completamente naquele dia. Às 8 horas, Cláudia chegou acompanhada de uma equipe de maquiagem e cabelo. Marina havia escolhido um vestido de seda creme, elegante, mas simples, apropriado para um casamento civil. Não era o vestido dos sonhos de uma menina, mas era perfeito para a ocasião. Nervosa? Perguntou Cláudia enquanto a maquiadora trabalhava no rosto de Marina. Um pouco, Marina admitiu. É estranho pensar que em algumas horas eu serei uma pessoa diferente. Marina Mendes. Você não será uma pessoa diferente, disse Cláudia, arrumando uma mecha do cabelo de Marina. Você ainda será você, apenas com mais possibilidades. Enquanto isso, Eduardo estava em seu apartamento na Vila Olímpia, ajustando o nó da gravata pela terceira vez. Ele havia escolhido um terno cinza carvão, elegante e clássico. Dr. Roberto chegou pontualmente às 9 horas para acompanhá-lo ao cartório. Ainda tem certeza disso, Eduardo? Perguntou Roberto no elevador. Por que todos continuam perguntando isso? Eduardo respondeu mais irritado do que pretendia. Porque conheço você há 20 anos e nunca te vi tão tenso por causa de um acordo comercial. Eduardo não respondeu, porque Roberto estava certo. Ele havia acordado várias vezes durante a noite, pensando no jantar de sexta-feira, na forma como Marina havia falado sobre ele, no momento em que ela tocou seu braço
e ele sentiu algo que definitivamente não estava no contrato. O cartório de registro civil da Liberdade estava movimentado naquela manhã. Eduardo e Roberto chegaram primeiro, seguidos poucos minutos depois por Marina, Cláudia e duas amigas de Marina que haviam sido convidadas como testemunhas adicionais. Quando Eduardo viu Marina entrar, ele parou de respirar por um momento. Ela estava radiante, com um sorriso nervoso, mas genuíno, e o vestido de seda destacava sua beleza natural de uma forma que os ternos executivos nunca haviam feito. "Você está linda", ele disse quando ela se aproximou. "Obrigada. Você também está muito elegante." Eles ficaram lado a lado, esperando serem chamados. Marina notou que Eduardo estava com as mãos ligeiramente trêmulas, o que a surpreendeu, já que ela nunca o havia visto nervoso em situação alguma. Eduardo Mendes e Marina Santos, chamou a funcionária do cartório. Eles entraram na sala onde o juiz de paz os esperava. Era um homem de meia idade, com um sorriso caloroso que os cumprimentou cordialmente. "Bom dia. Estão prontos para se casarem?" Eduardo e Marina se olharam e assentiram. "Muito bem. Eduardo Mendes, você aceita Marina Santos como sua esposa? Promete amá-la, respeitá-la e ser-lhe fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida?" Eduardo olhou nos olhos de Marina. Por um momento, as palavras pareceram ecoar além do contexto do acordo que haviam feito. "Eu aceito", disse ele, sua voz firme. "Marina Santos, você aceita Eduardo Mendes como seu esposo? Promete amá-lo, respeitá-lo e ser-lhe fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida?" Marina sentiu um nó na garganta. Quando aceitou a proposta de Eduardo, não havia pensado neste momento, nas palavras que teria que pronunciar, no peso emocional que elas carregariam. "Eu aceito", ela disse, sua voz mais baixa que pretendia. "As alianças, por favor." Eduardo retirou as alianças de ouro branco que haviam escolhido juntos na semana anterior. Quando ele segurou a mão de Marina para colocar a aliança, ela notou que suas mãos estavam quentes e firmes, mas havia uma delicadeza no toque que ela não esperava. "Com esta aliança eu te desposo", disse Eduardo, deslizando a aliança no dedo de Marina. Quando foi a vez de Marina colocar a aliança em Eduardo, suas mãos tremeram ligeiramente. "Com esta aliança eu te desposo", ela repetiu, e quando a aliança se encaixou perfeitamente no dedo de Eduardo, algo se encaixou também dentro dela. "Declaro vocês marido e mulher. Pode beijar a noiva." Eduardo e Marina se olharam. Eles haviam discutido este momento brevemente, concordando que seria apenas um beijo cerimonial, rápido e discreto. Mas quando Eduardo se inclinou em direção a ela e Marina fechou os olhos, o beijo durou alguns segundos a mais do que havia sido planejado. Quando se separaram, Marina abriu os olhos e encontrou Eduardo olhando para ela, com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Não era mais o olhar do chefe ou do parceiro comercial, mas algo mais profundo e confuso. Após assinarem os documentos e receberem os parabéns das testemunhas, saíram do cartório oficialmente casados. Na calçada, Cláudia abraçou Marina. "Parabéns, senhora Mendes", disse ela sorrindo. Marina riu, ainda se acostumando com o novo sobrenome. "Obrigada por tudo, Cláudia." Eduardo apertou as mãos de Roberto e das outras testemunhas, mas parecia distraído. Quando ficaram sozinhos na calçada, ele se virou para Marina. "Então, somos casados", disse ele, com um sorriso que parecia mais nervoso do que triunfante. "Somos", Marina confirmou, olhando para a aliança em seu dedo. "E agora?" "Agora você se muda para meu apartamento. Hoje à tarde, se for conveniente para você." "Claro, não tenho muitas coisas." Eduardo hesitou por um momento. "Marina, sobre o que aconteceu no cartório." "O quê?" O beijo durou mais tempo do que havíamos combinado. Marina sentiu o rosto esquentar. Foi só para parecer mais real para as testemunhas. "Claro", Eduardo concordou rapidamente. "Só para parecer real." Mas quando ele a levou de volta ao apartamento dela para buscar suas coisas, ambos sabiam que havia sido mais do que isso. O problema era que nenhum dos dois sabia exatamente o que fazer com essa informação. O apartamento de Eduardo na Vila Olímpia era exatamente como Marina imaginava. Moderno, minimalista e impressionante. 40 metros quadrados de vidro ofereciam uma vista panorâmica da cidade,
e a decoração em tons de cinza e branco refletia sua personalidade, elegante, mas fria. Esta será seu quarto, disse Eduardo, abrindo a porta de uma das suítes. Tem closet próprio e banheiro privativo. A suíte master fica no final do corredor. Marina entrou no quarto, colocando sua mala no chão. O ambiente era maior que seu apartamento inteiro em Perdizes, com uma cama king size, uma poltrona de leitura perto da janela e uma televisão de 50 polegadas na parede. É perfeito, disse ela. Obrigada. A empregada, Dona Luísa, vem às terças, quintas e sábados. Ela deixa a comida preparada e cuida da limpeza. Se você quiser mudanças na rotina dela, pode me avisar. Marina assentiu, ainda processando a realidade de estar morando ali. Eduardo, como vamos fazer isso funcionar no dia a dia? Ele se apoiou no batente da porta, mantendo uma distância respeitosa. Continuaremos nossa rotina normal de trabalho. Você manterá sua função como secretária executiva. Em casa, temos nossas próprias rotinas, nossos próprios espaços. Só precisamos coordenar quando houver eventos sociais. E quanto às refeições? Não seria estranho se nunca jantássemos juntos? Eduardo pensou por um momento. Ele estava acostumado a jantar sozinho, geralmente trabalhando no laptop enquanto comia. Você tem razão. Podemos jantar juntos algumas vezes na semana, para praticarmos nossa dinâmica de casal. Marina sorriu do jeito formal como ele se referia ao casamento deles. Nossa dinâmica de casal. Ela repetiu. Eduardo, você já esteve casado de verdade? Não, ele respondeu rapidamente. Nunca tive tempo para relacionamentos sérios. E namorada? Algumas, mas nada que durasse mais de alguns meses. E você? Marina se sentou na beira da cama. Tive um namorado sério na faculdade. Durou 2 anos, mas quando me formei e vim para São Paulo, ele não quis vir junto. Disse que eu era muito ambiciosa. Ele estava errado, Eduardo disse, surpreendendo Marina com a firmeza de sua resposta. Obrigada. Eles ficaram em silêncio por um momento, ambos processando o fato de que estavam compartilhando informações pessoais pela primeira vez em 3 anos. Vou deixar você se acomodar, disse Eduardo. Se precisar de alguma coisa, estarei no escritório. Depois que ele saiu, Marina desembalou suas roupas, notando como pareciam simples demais no closet luxuoso. Ela havia trazido apenas o essencial, deixando a maior parte de seus móveis no apartamento em Perdizes, que manteria alugado por segurança. Mais tarde naquela noite, Marina estava na cozinha preparando um chá quando Eduardo apareceu, usando uma camiseta casual e calça de moletom. Era a primeira vez que ela o via fora de um terno, e ficou surpresa ao perceber como ele parecia mais jovem e acessível. Não consegue dormir? Perguntou ele. Ainda estou me acostumando. E você? Tenho insônia crônica. Geralmente trabalho até tarde. Marina serviu uma segunda xícara de chá e ofereceu a ele. Camomila. Minha mãe sempre dizia que ajuda a relaxar. Eduardo aceitou a xícara, sentando-se no banco alto da ilha da cozinha. A cozinha era o ambiente mais acolhedor do apartamento, com bancadas de mármore e uma iluminação mais suave. Como sua mãe reagiu quando você contou sobre o casamento? Perguntou ele. Marina sorriu mexendo o chá. Ela ficou surpresa, mas feliz, especialmente quando transferiu dinheiro para quitar a casa dela. Meu irmão caçula, o Diego, quer te conhecer. Ele disse que qualquer homem que casa com a irmã dele tem que passar pelo teste do cunhado. Eduardo riu, uma risada genuína que fez Marina perceber como ele ficava bonito quando relaxava. E qual seria esse teste? Futebol e churrasco. Diego leva muito a sério. Posso lidar com isso. E sua irmã? A Beatriz tem 17 anos e está convencida de que você é um príncipe encantado que veio salvar a família. Ela quer que eu leve você para conhecê-los no fim de semana. Eduardo pausou com a xícara no meio do caminho para os lábios. Quer dizer, conhecer sua família de verdade? Eu sei que não estava no contrato, mas para eles nosso casamento é real. Seria estranho se você nunca aparecesse. Eduardo assentiu lentamente. Você tem razão. Podemos ir no próximo fim de semana. Sério? Marina, se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Sua família precisa acreditar que somos um casal real. Marina sorriu, sentindo uma gratidão genuína. Obrigada, Eduardo. Isso significa muito para mim. Eles beberam o chá em um silêncio confortável,
observando as luzes da cidade pela janela da cozinha. Era estranho, mas não desconfortável, estar ali juntos naquela intimidade doméstica. Posso te perguntar uma coisa? Disse Marina após alguns minutos. Claro. Por que você nunca se casou de verdade? Quero dizer, você é bem-sucedido, bonito, inteligente. Deve ter tido oportunidades. Eduardo girou a xícara entre as mãos, pensando na resposta. Meu pai morreu de infarto aos 52 anos. Trabalhava 16 horas por dia, sempre estressado, sempre correndo atrás do próximo negócio. Minha mãe ficou viúva muito cedo, e eu aprendi que trabalho consome tudo se você deixar. Mas você faz a mesma coisa que ele fazia. Eu sei, Eduardo admitiu. A diferença é que eu escolhi não arrastar ninguém junto comigo nessa vida. Marina o observou por um momento, vendo uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. E se você estiver perdendo algo importante por causa dessa escolha? Eduardo a olhou, e por um momento Marina teve a impressão de que ele estava vendo algo nela que não havia notado antes. Essa é uma pergunta perigosa, Marina. Por quê? Porque talvez eu já esteja começando a descobrir a resposta. O ar entre eles pareceu ficar mais denso, carregado de possibilidades não ditas. Marina sentiu o coração acelerar, e Eduardo percebeu que estava se inclinando ligeiramente em direção a ela. Acho melhor irmos dormir, disse ele levantando-se abruptamente. Amanhã temos a reunião com os alemães. Claro, Marina concordou, tentando esconder a decepção em sua voz. Quando Eduardo já estava saindo da cozinha, ele se virou. Marina, obrigado pelo chá e por tudo isso. Depois que ele saiu, Marina ficou sozinha na cozinha, olhando para as 2 xícaras vazias e se perguntando se tinha imaginado a tensão que havia sentido entre eles, ou se Eduardo também estava sentindo que as linhas do seu acordo comercial estavam ficando cada vez mais borradas. O fim de semana seguinte amanheceu claro e ensolarado, quando Eduardo dirigiu seu Mercedes-Benz pelas estradas que levavam a Sorocaba. Marina estava no banco do passageiro, visivelmente nervosa, ajustando o vestido floral que havia escolhido para parecer mais casual. Eles vão adorar você, disse ela pela 3ª vez, mais para si mesma do que para Eduardo. Marina, relaxe. Sou bom com pessoas quando preciso ser. Não é sobre ser bom com pessoas, ela explicou. É sobre ser normal. Minha família é muito simples, Eduardo. Minha mãe trabalha como costureira. Meu irmão está no 3º ano do ensino médio. Minha irmã está fazendo cursinho pré-vestibular. Eles não estão acostumados com milionários? Eduardo completou com um sorriso irônico. Com pessoas que usam gravata italiana todos os dias. Eduardo olhou para suas próprias roupas. Havia escolhido uma camisa de linho branca e uma calça jeans escura, o mais casual que seu guarda-roupa permitia. Estou bem assim? Marina o observou. Mesmo vestido de forma casual, Eduardo ainda emanava uma sofisticação natural que era impossível disfarçar. Você está perfeito. Só seja você mesmo, mas talvez um pouco menos corporativo. Quando chegaram à casa da família Santos, uma construção simples, mas bem cuidada em um bairro de classe média de Sorocaba, Eduardo pode ver de onde Marina havia herdado sua determinação. O jardim estava impecável, com flores coloridas e um pequeno quintal nos fundos onde havia um churrasco sendo preparado. Eles chegaram, gritou uma voz jovem de dentro da casa. A porta se abriu e uma versão mais nova de Marina apareceu correndo. Beatriz tinha 17 anos, cabelos cacheados e um sorriso radiante. Atrás dela veio Diego, um rapaz de 18 anos, alto e magro, com o rosto sério de quem estava avaliando o novo cunhado. Mãe, eles chegaram! Beatriz gritou novamente, abraçando Marina com força. Dona Rosa apareceu na porta, enxugando as mãos em um pano de prato. Era uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque simples, mas seus olhos tinham a mesma inteligência e determinação de Marina. Então este é o Eduardo, disse ela, se aproximando com um sorriso caloroso. Marina falou tanto de você que sinto que já te conheço. Eduardo estendeu a mão, mas Dona Rosa o puxou para um abraço maternal. Aqui é abraço, meu filho. Você é família agora. Marina observou Eduardo se tensionar ligeiramente no abraço, mas ele correspondeu com gentileza. É um prazer finalmente conhecê-la, Dona Rosa. Marina fala muito da senhora. E este aqui é o Diego, nosso guardião da família,
disse Marina, empurrando levemente o irmão na direção de Eduardo. Diego se aproximou, estendendo a mão com uma expressão séria. Eduardo, né? Quer conversar comigo um minutinho? Marina e Beatriz trocaram olhares divertidos. Diego, Marina começou. Está tudo bem, Eduardo interrompeu. Claro, Diego. Podemos conversar. Os dois se afastaram para o quintal, deixando as mulheres da família observando da janela. Então, Diego começou cruzando os braços. Você casa com minha irmã do nada, depois de 3 anos trabalhando com ela, e quer que eu acredite que isso é normal? Eduardo sorriu. Ele gostou da honestidade direta do garoto. Você está certo em ser protetor com ela. Marina é uma mulher excepcional. Isso eu já sei. O que eu quero saber é se você sabe. Eduardo olhou pela janela da cozinha, onde podia ver Marina ajudando sua mãe a preparar o almoço, rindo de algo que Beatriz havia dito. Havia uma leveza nela, que ele raramente via no escritório. Levei muito tempo para perceber, Eduardo admitiu. Mas sim, eu sei. Diego o estudou por um momento. Marina sempre foi ambiciosa, sabe? Desde pequena dizia que ia sair de Sorocaba e fazer algo grande. Quando ela conseguiu o emprego na sua empresa, ficamos muito orgulhosos. Ela deveria estar orgulhosa também. É a melhor profissional que já trabalharam comigo. Tá, mas agora quero saber sobre você como homem, não como chefe. Marina é minha irmã, cara. Se você machucá-la, vai ter que lidar comigo. Eduardo assentiu, respeitando a lealdade do garoto. Eu entendo, Diego. E você tem minha palavra de que nunca faria nada para machucar Marina. Diego pareceu satisfeito com a resposta. Beleza. Agora vem cá. Precisa me ajudar com esse churrasco. Marina disse que você nunca fez churrasco de verdade. Durante o almoço, Eduardo se surpreendeu com o quanto estava se divertindo. A família Santos era calorosa, engraçada, e o incluía nas conversas como se o conhecessem há anos. Dona Rosa contava histórias embaraçosas da infância de Marina. Beatriz falava empolgada sobre seus planos para a faculdade e Diego discutia futebol com a paixão de um verdadeiro torcedor. Eduardo, posso te fazer uma pergunta? Disse Beatriz depois que terminaram de comer. Claro. Como você soube que amava a Marina? Marina quase se engasgou com o refrigerante. Bia, ela protestou. O quê? É uma pergunta legítima. Eduardo olhou para Marina, que estava visivelmente desconfortável, e depois para a família, que aguardava sua resposta. Foi gradual, ele disse, ecoando as palavras que Marina havia usado no jantar com os coreanos. Marina sempre foi especial, mas levei tempo para perceber que ela havia se tornado essencial. Dona Rosa sorriu, claramente satisfeita com a resposta. Isso é amor de verdade, ela disse. Quando a pessoa se torna tão parte da sua vida que você não consegue imaginar como era antes dela. Eduardo sentiu algo se apertar em seu peito com essas palavras, porque percebeu que havia uma verdade nelas que ia além da representação que estava fazendo. Mais tarde, enquanto Marina mostrava a Eduardo as fotos de sua infância, Dona Rosa a chamou na cozinha. Marina, minha filha, posso falar com você? Elas se afastaram para a cozinha, onde Dona Rosa serviu café em xícaras pequenas de porcelana, as melhores da casa. Ele é um bom homem, disse Dona Rosa. Eu sei, mãe, mas não é isso que me preocupa. Marina levantou as sobrancelhas. O que te preocupa? Vocês dois estão apaixonados, mas parecem com medo de admitir isso um para o outro. Marina sentiu o rosto esquentar. Mãe, nós... Marina, eu te criei. Conheço cada expressão do seu rosto. E o Eduardo, o jeito que ele olha para você quando pensa que ninguém está vendo, é o jeito que seu pai olhava para mim. Marina baixou os olhos para a xícara de café. É complicado, mãe. O amor sempre é complicado, minha filha. Mas é também a coisa mais simples do mundo. Vocês se gostam? Eu acho que sim. Então parem de complicar e sejam felizes. Quando voltaram para a sala, Eduardo estava olhando uma foto de Marina na formatura da faculdade. Você estava radiante nesse dia, ele comentou. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, Marina disse. Eu era a primeira da família a se formar na universidade. E agora olha onde você chegou, disse Beatriz. Casada com um milionário. Beatriz, Marina e Dona Rosa falaram ao mesmo tempo. Eduardo riu. Está tudo bem. E Beatriz, Marina chegou onde está por mérito próprio. Eu só tive a sorte de estar no caminho dela.
Quando estava na hora de ir embora, Dona Rosa insistiu que eles levassem marmitas da comida que havia sobrado. E Beatriz fez Eduardo prometer que traria Marina de volta em breve. No carro, voltando para São Paulo, eles ficaram em silêncio por um tempo. Obrigada, disse Marina finalmente. Por quê? Por ter sido perfeito com eles. Por ter tratado minha família com carinho e respeito. Sua família é maravilhosa, Marina. Agora entendo de onde você tirou sua força. Marina sorriu, olhando pela janela. Minha mãe gosta de você. Eu gosto dela também. E do Diego e da Beatriz. O que Diego disse para você no quintal? Eduardo sorriu. Apenas coisas de irmão protetor, nada demais. Mas enquanto dirigia pelas estradas escuras de volta para São Paulo, Eduardo não conseguia parar de pensar nas palavras de Dona Rosa sobre amor de verdade e em como Marina havia aparecido em casa, rodeada por pessoas que a amavam incondicionalmente. E pela primeira vez desde que fizeram o acordo, ele se perguntou se não estava perdendo algo muito mais valioso do que qualquer contrato comercial poderia oferecer. Nas semanas que se seguiram à visita à família de Marina, a rotina de ambos encontrou um ritmo natural. Durante o dia, mantinham sua relação profissional no escritório, mas à noite, no apartamento, haviam desenvolvido pequenos rituais domésticos que nenhum dos dois havia planejado. Eduardo chegava em casa por volta das 20 horas, sempre carregando sua pasta de documentos. Marina geralmente já estava lá, tendo saído mais cedo para fazer compras ou preparar alguma coisa para o jantar. Ela havia descoberto que cozinhar a relaxava, depois de um dia lidando com reuniões e telefonemas corporativos. Naquela terça-feira especificamente, Marina estava na cozinha preparando um estrogonofe quando Eduardo chegou. Ele parou na entrada da cozinha, observando-a mexer a panela enquanto cantarolava uma música baixinho. Isso cheira bem, disse ele, afrouxando a gravata. Estrogonofe de frango. Espero que goste. Ainda estou aprendendo a cozinhar para 2 pessoas. Eduardo se aproximou, olhando por cima do ombro dela para a panela. Minha mãe costumava fazer estrogonofe aos domingos, comentou ele. Fazia sempre demais e sobrava para a semana inteira. Marina sorriu. A minha também. Acho que é lei das mães brasileiras. Eduardo foi até a geladeira e pegou uma garrafa de vinho branco. Posso abrir? Claro. Eles haviam desenvolvido esse ritual nos últimos dias. Jantar juntos, conversar sobre o dia, beber uma taça de vinho. Era civilizado, confortável e perigosamente próximo de como um casal real se comportaria. Como foi a reunião com os investidores franceses? Perguntou Marina, servindo o estrogonofe em 2 pratos. Produtiva. Eles querem expandir para o mercado brasileiro e nossa empresa tem o perfil que procuram. E o projeto de Campinas? Eduardo pausou, surpreso. Como você sabe sobre Campinas? Eduardo, eu organizo sua agenda há 3 anos. Sei de todos os seus projetos. Marina disse, sentando-se à mesa. Além do mais, agora sou sua esposa. Não deveria estar interessada nos seus negócios? A palavra esposa ainda soava estranha quando ela a dizia, mas Eduardo notou que não soava mais desconfortável. Você tem razão. O projeto de Campinas está travado por questões ambientais. Estamos tentando encontrar uma solução que satisfaça os órgãos reguladores. E se vocês criassem uma área de preservação maior do que a exigida? Transformassem isso em um diferencial de marketing? Eduardo parou de comer olhando para ela. Isso é uma ideia interessante. Você parece surpreso. Não surpreso. Impressionado. Você sempre teve essa visão estratégica? Marina riu. Eduardo, eu escuto todas as suas reuniões há 3 anos. Absorvi algumas coisas pelo caminho. Ele continuou olhando para ela, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Por que nunca sugeriu ideias antes? Porque eu era sua secretária, não sua consultora. Há uma diferença. E agora? Agora eu sou sua esposa, ela disse, e dessa vez a palavra saiu mais naturalmente. Pelo menos por enquanto. A frase "por enquanto" criou um silêncio desconfortável entre eles. Eduardo se deu conta de que havia estado evitando pensar no final do contrato, que chegaria em menos de 2 anos. Marina, você já pensou no que vai fazer quando o nosso arranjo terminar? Ela mexeu o vinho na taça, evitando olhar para ele. Às vezes, penso em talvez abrir minha própria empresa de consultoria. Com a experiência que estou ganhando,
E o dinheiro do nosso acordo seria possível. Você seria muito boa nisso. Você acha? Tenho certeza. Eles terminaram o jantar conversando sobre planos de negócios e possibilidades futuras, mas Eduardo não conseguia parar de pensar em como seria estranho voltar à sua rotina solitária quando Marina não estivesse mais lá todas as noites. Mais tarde, enquanto Eduardo trabalhava em seu escritório doméstico, ele ouviu música vinda da sala. Curioso, foi verificar e encontrou Marina no sofá, usando um pijama de seda, assistindo a um filme antigo na televisão. Não consegue dormir? Perguntou ele. Ainda estou me acostumando com a rotina. E você não deveria estar dormindo em vez de trabalhando? Eduardo se sentou na outra extremidade do sofá. Insônia crônica, lembra? Que filme é esse? Quando Harry encontrou Sally. Um clássico. Eduardo observou a tela por alguns minutos. Nunca assisti. Marina se virou para ele chocada. Sério? É um dos melhores filmes românticos de todos os tempos. Eu não assisto filmes românticos. Por quê? Eduardo pensou na resposta. Acho irreais. Pessoas não se apaixonam dessa forma na vida real. Marina estudou o rosto dele. Como você acha que as pessoas se apaixonam na vida real? Não sei. Nunca prestei muita atenção nisso. Eduardo, você já esteve apaixonado? A pergunta o pegou desprevenido. Ele ficou em silêncio por um momento, considerando a resposta. Não da forma como mostram nos filmes, disse finalmente. E como você saberia se estivesse? Eduardo a olhou, notando como a luz suave da televisão destacava seu rosto, como seus olhos pareciam mais escuros naquela iluminação. Acho que saberia, disse ele, sua voz mais baixa. Marina sentiu algo mudar no ar entre eles. Eduardo havia se aproximado inconscientemente durante a conversa, e agora havia apenas alguns centímetros entre eles no sofá. Marina, ele começou. Sim, eu às vezes esqueço que tudo isso é um acordo. O coração de Marina acelerou. Às vezes eu também esqueço. Eles se olharam em silêncio, a tensão entre eles quase palpável. Eduardo levantou a mão, quase tocando o rosto dela, mas se deteve no meio do caminho. Não podemos, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Por que não? Porque vai complicar tudo. Porque quando o contrato terminar, e se não terminar? A pergunta saiu antes que Marina pudesse se conter. Eduardo a olhou surpreso. Marina... Desculpa, ela disse rapidamente, se afastando. Não deveria ter dito isso. Não, eu... Eduardo começou, mas Marina já estava se levantando. Estou cansada. Vou dormir. Marina, espera... Mas ela já havia saído da sala, deixando Eduardo sozinho com o filme romântico que ele havia dito não acreditar e com a pergunta que ela havia feito ecoando em sua mente. E se não terminar? Pela primeira vez desde que fizeram o acordo, Eduardo se permitiu imaginar como seria se Marina ficasse. Não por obrigação contratual, mas por escolha. E a ideia o assustou tanto quanto o atraiu. 3 semanas haviam se passado desde a conversa no sofá. E tanto Eduardo quanto Marina haviam voltado a manter uma distância respeitosa um do outro. As conversas durante o jantar tornaram-se mais formais, e os pequenos momentos de intimidade que haviam começado a florescer foram cuidadosamente evitados por ambos. Naquela manhã de quinta-feira, Marina chegou ao escritório para encontrar Eduardo já em sua sala, falando ao telefone em um tom mais alterado do que o usual. Ela organizou a agenda do dia e preparou os documentos para as reuniões, mas não conseguia ignorar a tensão que emanava da sala dele. Marina, pode vir aqui? Chamou Eduardo pelo interfone, sua voz soando cansada. Ela entrou na sala para encontrá-lo passando as mãos pelos cabelos, uma pilha de jornais espalhada sobre sua mesa. O que aconteceu? Perguntou ela, notando as manchetes sobre a empresa nos jornais. Vazaram informações sobre o projeto de Campinas. Alguém passou detalhes confidenciais para a imprensa, incluindo dados financeiros que só um círculo muito restrito de pessoas tinha acesso. Marina pegou um dos jornais, lendo rapidamente a matéria. Construtora Mendes enfrenta problemas ambientais que podem comprometer expansão. Ela leu em voz alta. Eduardo, isso é sério, muito sério. Os investidores franceses estão reconsiderando o acordo. E há uma reunião de emergência do Conselho de Administração marcada para hoje à tarde. Marina se sentou na cadeira em frente à mesa dele.
Quem tinha acesso a essas informações? Eu, você, Roberto, o diretor de projetos e mais 3 pessoas da equipe técnica. 6 pessoas no total. Marina sentiu um frio no estômago ao perceber que estava na lista de suspeitos. Eduardo, você não acha que eu... Claro que não, ele respondeu imediatamente. Mas outras pessoas podem pensar isso. Como se tivesse sido invocado pela conversa, Roberto Silva entrou na sala sem bater, carregando uma pasta de documentos e uma expressão grave. Eduardo, precisamos conversar agora. Roberto, você conhece Marina? Sim, conheço. Roberto interrompeu, mas seu tom era frio. Na verdade, preciso falar com você sobre Marina. Marina sentiu o sangue gelar. Roberto, Eduardo começou. Eduardo, sei que é delicado por causa do casamento de vocês, mas precisamos considerar todas as possibilidades. Marina tinha acesso a todos esses documentos. Roberto, isso é ridículo. Eduardo se levantou, sua voz endurecendo. É ridículo? Ela se casa contigo do nada. Depois de anos como secretária, ganha acesso a informações privilegiadas. E agora, temos o maior vazamento da história da empresa? Marina se levantou também, sentindo uma mistura de raiva e humilhação. Doutor. Roberto, o senhor está me acusando de... Não estou acusando ninguém. Estou apenas dizendo que precisamos investigar todas as possibilidades. Eduardo se posicionou entre Roberto e Marina. Roberto, você está fora de linha. Eduardo, você está sendo emotivo. Isso é business. E no business, não podemos ignorar os fatos por causa de sentimentos pessoais. Os fatos? Eduardo repetiu, sua voz perigosamente baixa. O fato é que Marina trabalha comigo há 3 anos sem um único problema de confidencialidade. O fato é que ela é a pessoa mais íntegra que conheço. E o fato é que você está insinuando que minha esposa é uma traidora. A palavra esposa saiu com uma possessividade que surpreendeu tanto Roberto quanto Marina. Eduardo, eu entendo que vocês são casados, mas nada. Marina não fez isso, e não quero ouvir mais nada sobre essa teoria ridícula. Roberto olhou de Eduardo para Marina, claramente frustrado. Está bem, mas os outros membros do conselho não vão ser tão compreensivos, especialmente quando descobrirem sobre as circunstâncias do casamento de vocês. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que você quer dizer com isso? Perguntou Eduardo. Vamos, Eduardo. Vocês se casaram depois de 3 anos de relação estritamente profissional, sem namoro, sem noivado público. Isso vai levantar questões. Que tipo de questões? Sobre os motivos reais do casamento. Sobre se Marina teve acesso a informações que não deveria ter. Sobre se há algum arranjo financeiro envolvido. Eduardo e Marina trocaram um olhar carregado de tensão. Roberto, você está insinuando que nosso casamento é uma farsa? Estou dizendo que outras pessoas podem pensar isso. E se pensarem, Marina se torna a principal suspeita. Depois que Roberto saiu, a sala ficou em silêncio. Marina estava pálida, as mãos tremendo ligeiramente. Eduardo, eu nunca... Você sabe que eu nunca faria algo assim. Eu sei, ele disse imediatamente. Mas Roberto tem razão sobre uma coisa. Quando isso chegar ao conselho, eles vão questionar nosso casamento. Marina se sentou pesadamente na cadeira. E se eles descobrirem a verdade? Não vão descobrir. Como você pode ter certeza? Eduardo se aproximou dela, ajoelhando-se ao lado da cadeira para ficar na altura dos olhos dela. Porque não vamos deixar. Marina, precisamos estar mais unidos do que nunca. Eles vão tentar nos separar, questionar cada detalhe da nossa história. Mas se permanecermos consistentes... Eduardo, e se eles estiverem certos sobre o vazamento ter vindo de alguém próximo? Então descobriremos quem foi. Mas não foi você. Marina olhou nos olhos dele, vendo uma determinação férrea. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu te conheço, Marina. Conheço seu caráter, sua integridade. E além disso... Ele pausou como se estivesse prestes a dizer algo que o surpreendia. Além disso, o quê? Além disso, eu confio em você. Completamente. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Marina percebeu que era a primeira vez que Eduardo dizia confiar em alguém dessa forma. Obrigada, ela disse suavemente. Mas Marina, precisamos nos preparar. A reunião de hoje vai ser difícil. Eles vão nos questionar, tentar encontrar inconsistências na nossa história. O
que devemos fazer? Eduardo se levantou, voltando ao modo empresarial. Vamos revisar nossa história. Cada detalhe, cada data, cada momento. E vamos enfrentar isso juntos. Marina assentiu, mas por dentro estava aterrorizada. Não só pela possibilidade de serem descobertos, mas pela percepção de que, em algum momento nas últimas semanas, a linha entre representação e realidade havia se tornado tão tênue que ela mesma não sabia mais onde uma terminava e a outra começava. E pelo jeito que Eduardo havia dito minha esposa para Roberto, com uma possessividade que parecia muito real para ser apenas atuação, ela suspeitava que ele estava passando pela mesma confusão. A reunião do Conselho de Administração foi ainda pior do que Eduardo havia antecipado. 5 homens e 2 mulheres, todos acionistas significativos da empresa, sentados ao redor da mesa de mogno na sala de conferências do 42º andar, questionando cada aspecto do vazamento de informações. Marina havia sido convocada para depor, e Eduardo insistiu em estar presente. Ela usava um terno azul marinho impecável, o cabelo preso em um coque severo, tentando projetar profissionalismo e confiabilidade. Senhora Mendes, disse Carlos Andrade, um dos acionistas mais antigos, um homem de 65 anos com cabelos brancos e uma expressão permanentemente cética. Quando exatamente a senhora teve acesso aos documentos sobre o projeto de Campinas? Como secretária executiva do senhor Eduardo, tenho acesso a todos os documentos necessários para organizar reuniões e preparar relatórios. Isso inclui os arquivos do projeto de Campinas. Marina respondeu, mantendo a voz firme. E a senhora compartilhou essas informações com alguém fora da empresa? Jamais. Minha função exige confidencialidade absoluta e sempre respeitei isso. Mas agora a senhora não é apenas uma funcionária, interveio Helena Moraes, uma das acionistas mulheres. É a esposa do CEO. Isso não criou conflitos de interesse? Eduardo se inclinou para a frente. Helena, Marina continua exercendo suas funções profissionais com a mesma competência de sempre. Eduardo, com todo respeito, mas o casamento de vocês foi muito súbito, disse Carlos. 3 anos de relação profissional e de repente se casam. Isso levanta questões. Que tipo de questões? Perguntou Eduardo, sua voz endurecendo. Sobre os motivos reais do casamento. Sobre se houve algum acordo financeiro envolvido. Marina sentiu o rosto esquentar. Era como se Carlos pudesse ver através de sua fachada. Senhor Andrade, ela disse mantendo a compostura. Entendo que as circunstâncias do nosso casamento possam parecer incomuns, mas... Incomuns é pouco, interrompeu outro acionista, Fernando Dias. Vocês não tiveram namoro público, não houve noivado, nem sequer uma festa de casamento. Para pessoas da posição social de vocês, isso é irregular. Eduardo se levantou, claramente perdendo a paciência. Minha vida pessoal não está em julgamento aqui. Estamos tentando descobrir quem vazou informações confidenciais, não investigar meu casamento. As duas coisas podem estar relacionadas, disse Helena. Se o casamento foi arranjado por motivos comerciais, Marina poderia ter sido coagida ou incentivada a vazar informações. Isso é ridículo. Eduardo bateu a mão na mesa. Eduardo, se acalme, disse Roberto. O conselho tem direito de fazer essas perguntas. Marina olhou ao redor da mesa, vendo desconfiança nos olhos de cada membro do conselho. Sentiu-se como se estivesse sendo julgada por um crime que não havia cometido. E pior, sendo julgada por mentiras que ela mesma havia ajudado a criar. Posso falar? Ela disse, sua voz cortando a tensão na sala. Todos se viraram para ela. Senhora Mendes, claro, disse Carlos. Marina se levantou, sentindo todos os olhos na sala focados nela. Eduardo a olhou com preocupação, sem saber o que ela estava prestes a fazer. Vocês querem saber sobre meu casamento com Eduardo? Ela começou, sua voz ganhando força. Querem saber se é real? Marina, Eduardo murmurou, mas ela continuou. Eduardo Mendes é o homem mais íntegro, mais dedicado e mais inteligente que já conheci. Durante 3 anos, eu o vi trabalhar 16 horas por dia para construir esta empresa. Vi ele abrir mão de fins de semana, férias, relacionamentos, tudo pelos negócios da família dele. Ela caminhou ao redor da mesa, enfrentando cada membro do conselho. Vocês querem saber quando me apaixonei por ele?
Foi quando vi ele demitir um diretor por assédio sexual, protegendo uma funcionária júnior, mesmo sabendo que perderia um contrato importante. Foi quando ele passou a noite inteira no hospital, quando o filho do porteiro teve um acidente, e pagou todas as despesas médicas sem que ninguém soubesse. Foi quando ele criou um fundo de educação para filhos de funcionários, tirando dinheiro do próprio salário. Eduardo a observava, surpreso com a paixão em sua voz. Vocês acham que nosso casamento foi súbito? Marina continuou. Talvez tenha sido. Mas às vezes você percebe que passou 3 anos trabalhando ao lado do homem que ama, sem ter coragem de admitir isso para si mesma. A sala estava em completo silêncio. E agora vocês querem saber se eu traía a confiança dele? Se eu venderia os segredos da empresa que ele construiu com as próprias mãos? Sua voz começou a se alterar, carregada de emoção. Eu preferiria cortar minha própria mão a trair Eduardo Mendes. Ela se virou para Eduardo, que a olhava com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Porque eu te amo, Eduardo. Te amo de verdade, e não me importo que todos nesta sala saibam disso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina percebeu o que havia acabado de fazer. Havia declarado seu amor por Eduardo em público, da forma mais pública possível, na frente do conselho de administração de sua empresa. Eduardo se levantou lentamente, caminhando até ela. Por um momento, Marina pensou que ele fosse ficar furioso por ela ter exposto seus sentimentos dessa forma, mas quando ele parou na frente dela, seus olhos estavam brilhando. Marina, ele disse suavemente, como se fossem os únicos na sala. Eu sei que não era parte do acordo. Ela sussurrou. Mas é a verdade. Eduardo segurou o rosto dela entre as mãos, ignorando completamente os outros presentes na sala. Você tem ideia do quanto eu... Ele não terminou a frase. Em vez disso, beijou-a. Não foi o beijo cerimonial do casamento civil, nem um beijo para as aparências. Foi um beijo desesperado, cheio de meses de tensão reprimida, de sentimentos negados, de uma verdade que ambos haviam tentado ignorar. Quando se separaram, Eduardo encostou a testa na dela. Eu também te amo, ele sussurrou, mais alto o suficiente para que todos na sala ouvissem. Carlos Andrade pigarreou, lembrando-os de que não estavam sozinhos. Bem, ele disse, claramente desconfortável. Acho que isso esclarece as questões sobre a autenticidade do casamento de vocês. Helena sorriu, e Marina percebeu que havia lágrimas nos olhos da mulher mais velha. Eduardo, Marina, pedimos desculpas pelas insinuações. É óbvio que vocês se amam genuinamente. Roberto balançou a cabeça, mas estava sorrindo. Bem, acho que podemos focar na verdadeira questão. Encontrar quem realmente vazou as informações. Mas Marina mal estava ouvindo. Estava olhando nos olhos de Eduardo, processando o que havia acabado de acontecer. Ela havia declarado seu amor por ele publicamente, e ele havia correspondido. O acordo comercial que haviam feito havia acabado de se tornar algo completamente diferente. E pela primeira vez desde que aceitara a proposta de Eduardo, Marina não sabia qual seria o próximo passo. Depois da reunião, Eduardo e Marina voltaram para o escritório dele em silêncio. A tensão entre eles era palpável, mas não era mais a tensão sexual dos últimos meses. Era algo mais complexo, uma mistura de alívio, medo e incerteza sobre o que significava o que havia acabado de acontecer. Eduardo fechou a porta e se apoiou nela, observando Marina, que estava parada no meio da sala, ainda processando a magnitude do que havia feito. Marina, ele começou. Eu sei. Ela o interrompeu, sem se virar para olhá-lo. Eu estraguei tudo, não foi? O acordo, o contrato, toda a nossa situação. Você não estragou nada. Marina finalmente se virou para encará-lo. Eduardo, eu declarei que te amo na frente do conselho de administração da sua empresa. Isso não estava no contrato. Eduardo se afastou da porta, caminhando até ela. Não, não estava. Mas o quê? Mas era verdade? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Marina o olhou nos olhos, vendo uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Cada palavra, ela admitiu. Cada sentimento que eu descrevi, tudo que eu disse sobre quando me apaixonei por você, era verdade. Eduardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse processando a informação. E quando você disse que me ama? Eduardo,
Marina, preciso saber. Quando você disse que me ama era para convencer o conselho ou porque é verdade? Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Era verdade. É verdade. Eu te amo, Eduardo. De verdade. Não por causa do contrato, não por causa do dinheiro. Eu me apaixonei por você de verdade e isso não estava nos nossos planos. Eduardo se aproximou mais, ficando a poucos centímetros dela. Sabe qual é o problema? Qual? É que quando eu disse que também te amo, também era verdade. Marina sentiu como se o ar tivesse saído de seus pulmões. Eduardo, eu não sei quando aconteceu, Marina. Talvez tenha sido gradual, como você disse na reunião. Talvez tenha começado naquela noite, quando tomamos chá na cozinha. Ou quando você conheceu minha família. Ou talvez tenha começado há muito mais tempo. E eu só estava negando para mim mesmo. Ele segurou as mãos dela. Mas sei que quando Roberto insinuou que você poderia ter traído minha confiança, eu senti uma raiva que nunca havia sentido antes. E quando te vi defendendo nosso casamento hoje, Marina, nunca me senti tão orgulhoso de alguém na minha vida. Marina deixou as lágrimas escorrerem. Então o que fazemos agora? Não sei, Eduardo admitiu. Nosso contrato diz 2 pessoas fingindo ser casadas por 2 anos. Mas agora somos 2 pessoas casadas que se amam de verdade. Exatamente. E isso muda tudo. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas se olhando. Eduardo, eu preciso te contar uma coisa, Marina disse finalmente. O quê? Nas últimas semanas, eu vinha pensando em romper o contrato. Eduardo levantou as sobrancelhas, surpreso. Por quê? Porque estava me apaixonando por você, e achei que não seria justo continuar fingindo quando meus sentimentos eram reais. Pensei que seria melhor sair antes que me machucasse mais. E o que te fez mudar de ideia? Marina sorriu através das lágrimas. Você. A forma como me defendeu hoje, como disse minha esposa para Roberto, com tanta convicção. E, principalmente, a forma como me beijou na reunião. Eduardo sorriu também. Aquele beijo não foi para o conselho. Eu sei. Ele se inclinou beijando-a novamente, mas dessa vez devagar, sem pressa, saboreando o momento. Então, disse ele quando se separaram, o que acontece com o nosso contrato? Marina riu. Acho que podemos rasgar o contrato, Eduardo. E fazer o que no lugar? Sermos casados de verdade. Se você quiser. Eduardo segurou o rosto dela entre as mãos. Marina Santos Mendes, você quer se casar comigo? De verdade desta vez? Nós já somos casados. Ela riu. Você sabe o que eu quis dizer. Marina pensou em tudo que havia mudado desde que aceitara a proposta dele meses atrás. Pensou no apartamento frio que havia se tornado um lar, nos jantares silenciosos que se transformaram em conversas íntimas, no homem fechado e workaholic que havia se revelado carinhoso e vulnerável. Sim, ela disse. Quero me casar com você de verdade. Quero acordar ao seu lado todos os dias, não porque um contrato diz que devo, mas porque não consigo imaginar acordar em nenhum outro lugar. Eduardo a pegou no colo, girando-a pelo escritório. Então acho que vamos ter que planejar uma festa de casamento de verdade, disse ele, colocando-a no chão. Sua mãe nunca me perdoaria se não fizéssemos uma celebração adequada. Marina riu, imaginando a reação de Dona Rosa quando soubesse que havia tido razão sobre eles desde o início. E vamos ter que contar para todo mundo que nos amamos de verdade. Todo mundo já sabe, Marina. Depois daquela declaração na reunião, a notícia deve estar se espalhando pela empresa inteira. Você se incomoda? Eduardo pensou por um momento. Sabe de uma coisa? Não. Pela primeira vez na minha vida, não me importo que as pessoas saibam sobre meus sentimentos pessoais. Marina se aproximou dele novamente. E o que vamos fazer sobre o resto do contrato? O dinheiro, os termos? Marina, se você se casar comigo de verdade, vai ter acesso a muito mais que 2 milhões de reais. Vai ter acesso a tudo que é meu. Eduardo, eu não me importo com dinheiro. Eu sei, é uma das razões pelas quais te amo. Eles se beijaram novamente, e dessa vez foi diferente de todos os beijos anteriores. Não havia urgência, não havia incerteza, não havia contratos ou acordos comerciais no meio. Era apenas Eduardo e Marina, finalmente admitindo o que ambos haviam negado por meses. Você sabe que ainda temos que descobrir quem vazou as informações sobre Campinas, disse Marina quando se separaram. Vamos descobrir, juntos, como marido e mulher de verdade. Marina sorriu. Gosto de como isso soa.
Marina? Sim? Obrigado. Por quê? Por ter tido coragem de fazer o que eu não tive. Por ter sido a primeira a admitir que isso se tornou real. Marina tocou o rosto dele suavemente. Eduardo, às vezes a pessoa mais corajosa é aquela que se permite ser vulnerável. Então acho que vou ter que aprender a ser mais corajoso. Nós dois vamos, juntos. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, iluminando o escritório no 40º andar, Eduardo e Marina começaram a planejar não apenas como resolver a crise da empresa, mas como transformar um contrato de casamento em um casamento de verdade. O acordo comercial havia acabado. O amor havia começado. O salão do Copacabana Palace estava decorado com orquídeas brancas e luzes douradas. Marina observava tudo da suíte nupcial, usando um vestido de noiva que havia escolhido pessoalmente. Diferente do terno simples do casamento civil, este era um sonho de renda francesa e pérolas, com uma cauda sutil que se espalhava graciosamente ao seu redor. Você está radiante, disse Beatriz, ajustando o véu de Marina. Aos 18 anos ela havia se transformado em uma jovem elegante, especialmente depois que Eduardo havia pago para ela fazer um curso de etiqueta social como presente de aniversário. Estou nervosa, Marina admitiu, olhando seu reflexo no espelho. Por quê? Vocês já são casados há 7 meses, disse Dona Rosa, que usava um vestido azul marinho elegante e havia feito o cabelo em um salão caro. E claramente se amam. Marina sorriu. Nos últimos 6 meses, muita coisa havia mudado. Eles haviam descoberto que o vazamento das informações sobre Campinas havia vindo de Fernando Dias, um dos acionistas que estava tentando forçar uma queda no valor das ações para comprar mais participações da empresa. Quando a verdade veio à tona, Eduardo havia se tornado ainda mais respeitado pelo conselho. Mas a maior mudança havia sido pessoal. O apartamento minimalista e frio havia se transformado em um lar, com plantas que Marina insistiu em colocar por todos os cantos, fotos da família Santos na sala, e uma cozinha que cheirava constantemente a comida caseira. Eduardo havia aprendido a relaxar. Ainda trabalhava muito, mas agora saía do escritório às 18 horas para jantar com Marina. Eles haviam estabelecido uma tradição de cozinhar juntos aos sábados, e Eduardo havia descoberto que tinha talento para fazer massas italianas. Marina, está pronta? Perguntou Cláudia, entrando na suíte. Ela havia se tornado não apenas a consultora de etiqueta de Marina, mas uma amiga próxima. Acho que sim. Então vamos. Seu marido está ficando impaciente lá embaixo. Marina riu. Eduardo havia insistido em fazer uma festa de casamento de verdade, como ele dizia, apesar de já serem oficialmente casados. 200 convidados, incluindo todos os funcionários da empresa, a família Santos completa, e até mesmo alguns clientes internacionais que haviam se tornado amigos pessoais do casal. No salão, Eduardo esperava no altar improvisado, usando um smoking impecável. Quando viu Marina descendo as escadas com seu pai, Dona Rosa havia insistido que seu irmão mais velho representasse o pai ausente. Ele sentiu como se estivesse vendo-a pela primeira vez novamente. Ela está linda, sussurrou Roberto, que estava ao lado dele como padrinho. Ela sempre esteve, Eduardo respondeu, sem conseguir tirar os olhos de Marina. A cerimônia foi conduzida pelo mesmo juiz de paz que havia casado ele civilmente, mas desta vez as palavras tinham um peso completamente diferente. Eduardo, você aceita Marina como sua esposa na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Eduardo olhou nos olhos de Marina, lembrando-se de todos os momentos que os haviam levado até ali, desde a proposta inicial no escritório até a declaração de amor na reunião do conselho. Eu aceito, novamente, e para sempre. Marina, você aceita Eduardo como seu esposo, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Marina pensou em como sua vida havia mudado nos últimos meses, não apenas externamente, a casa, as roupas, a posição social, mas internamente. Ela havia descoberto que amar Eduardo de verdade era ainda melhor do que fingir amá-lo. Eu aceito, com todo o meu coração. Quando se beijaram desta vez, não havia dúvidas, não havia contratos.
Não havia nada além de duas pessoas que haviam encontrado o amor no lugar mais improvável. Um acordo comercial que se transformou na história de amor mais verdadeira de suas vidas. Durante a festa, Eduardo fez um discurso que surpreendeu a todos. Muitos de vocês sabem que Marina e eu nos conhecemos no trabalho. O que talvez não saibam é que levei 3 anos para perceber que a mulher mais extraordinária que já conheci estava sentada na mesa do lado da minha sala todos os dias. Ele olhou para Marina, que estava sentada à mesa principal, radiante em seu vestido de noiva. Marina me ensinou que os melhores negócios da vida não são os que fechamos em salas de reunião, mas os que fazemos com o coração. Ela transformou minha casa em um lar, minha rotina em uma vida, e meu coração em algo que eu nem sabia que existia. Ele levantou a taça de champanhe. Então faço um brinde não apenas à minha esposa, mas à mulher que me ensinou que o amor verdadeiro é o melhor investimento que podemos fazer. Mais tarde, enquanto dançavam a valsa, Marina sussurrou no ouvido de Eduardo. Não acha irônico que começamos com um contrato comercial e terminamos aqui? Não irônico, Eduardo respondeu, girando-a suavemente. Perfeito. Às vezes, os melhores negócios são aqueles que não planejamos. E se alguém nos oferecesse para desfazer tudo, voltar ao começo? Eduardo parou de dançar por um momento, olhando profundamente nos olhos dela. Marina Santos Mendes, nem todos os dinheiros do mundo me fariam desistir do que temos agora. Nem mesmo 2 milhões de reais? Ela brincou, referindo-se ao valor original do contrato. Nem mesmo 2 bilhões. Enquanto continuavam dançando, rodeados por família e amigos, Marina olhou ao redor do salão. Viu sua mãe conversando animadamente com a mãe de Eduardo, que havia vindo de Campinas especialmente para a festa. Viu Diego discutindo futebol com alguns dos executivos da empresa e Beatriz tirando selfies com Cláudia. Eduardo, ela disse. Você se lembra do que eu perguntei naquela noite no sofá, assistindo Quando Harry Encontrou Sally? Você perguntou muitas coisas naquela noite. Eu perguntei, e se não terminar? Eduardo sorriu, lembrando-se da pergunta que havia mudado tudo entre eles. Qual é a resposta? Marina se aproximou mais dele, sussurrando. A resposta é que não vai terminar. Nunca. 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 Porque isso não é mais um contrato, Eduardo. É uma vida. Nossa vida. Eduardo a beijou ali mesmo, no meio da pista de dança, enquanto os convidados aplaudiam e gritavam de alegria. E quando se separaram, Marina percebeu que havia lágrimas nos olhos de Eduardo. Por que está chorando? Porque pela primeira vez na minha vida, não estou planejando o futuro. Estou apenas feliz. Marina tocou o rosto dele suavemente. E como é ser feliz, Sr. Mendes? Eduardo sorriu, girando-a mais uma vez sob as luzes douradas do salão. É como acordar todos os dias e descobrir que o melhor negócio da minha vida foi o dia em que ofereci um contrato de casamento para minha secretária. E descobrir que ela ia aceitar? E descobrir que ela ia me ensinar o que é o amor de verdade. A música continuou tocando, os convidados continuaram dançando, e Eduardo e Marina continuaram girando em seu próprio mundo, sabendo que haviam encontrado algo que nenhum contrato poderia garantir, mas que nenhuma cláusula poderia desfazer. Um amor verdadeiro que havia nascido da forma mais improvável possível. 2 anos depois, quando seu primeiro filho nasceu, Eduardo brincou que eles precisariam fazer um novo contrato. Que tipo de contrato? Marina perguntou, segurando o bebê no colo. Um contrato de família. 3 pessoas agora, prazo indeterminado, renovação automática. Marina riu. E quais seriam os termos? Eduardo beijou a testa dela, depois a cabeça pequenina do bebê. Amor incondicional, felicidade garantida, e nunca mais dormir 8 horas seguidas. Aceito, Marina disse sem hesitar. E assim, o que havia começado como um acordo comercial entre um CEO e sua secretária se tornou a fundação de uma família construída sobre o amor verdadeiro, provando que às vezes os melhores contratos são aqueles que rasgamos para dar lugar ao coração.